No vídeo de hoje eu vou falar com você sobre um assunto muito recorrente nos nossos projetos: o uso do drywall nas nossas residências. Este é o canal Falando de Cidade, o seu canal de arquitetura e construção, trazendo a arquitetura e a engenharia de forma simples e bem explicada para você. Eu sou Ed Vieira, arquiteto. Você ainda não é inscrito no canal? Corre, se inscreve. Sabe por quê? Porque eu estou postando vídeos toda semana, sempre vídeos com novidades para você economizar na sua obra de reforma, de construção ou decoração. Ok, galera? Então vamos lá falar um pouco, bater um papo sobre o uso do drywall, sobre o uso das divisórias, né? Quando eu indico para alguém utilizar o drywall na sua construção, na divisão dos seus quartos, na divisão da sua cozinha, na divisão dos seus banheiros, a pessoa fala para mim: não quero, isso é divisória. Eu vou dizer para você: não é divisória, isto é parede. O que diferencia a parede de alvenaria para esta parede, eu quero que você não confunda com o sistema steel frame, que é utilizado uma estrutura metálica no qual você só utiliza o gesso acartonado na parte interna e as placas cimentícias no lado externo. Para a construção que eu estou citando, para o vídeo de hoje, o assunto que eu estou trazendo são aquelas paredes internas feitas com aquelas placas de gesso que tem uma camada que parece um sanduíche de papelão, gesso e papelão do outro lado. O que eu quero dizer? Quando nós apresentamos a ideia para um cliente, ele geralmente diz: eu não quero fazer uma divisória, e apresenta os porquês. É frágil, você bate, parece madeira, e o barulho passa para o outro lado. No vídeo de hoje eu quero desmistificar o uso do drywall nas residências. O que eu quero trazer para você? A informação do que é, como é e como você pode fazer para que o seu drywall seja resistente, para que o seu drywall possa resistir à instalação de um móvel, à instalação de um aparelho de TV, para que o seu drywall não passe o barulho de um lado da parede para o outro lado da parede. O sistema de construção com paredes em gesso acartonado é fraco? Não. Se você fizer a sua parede com um especialista, ele vai construir a sua parede, vai estruturar com aqueles perfis metálicos. Ele é estruturado com uma guia que vai fixa no chão e na vertical, depende do projeto, né, a cada 50 centímetros nós colocamos os montantes. Esses montantes eles são metálicos, eles são em ferro, né, eles são em aço galvanizado. Nestes montantes já tem por onde nós podemos passar ali a tubulação, por onde nós podemos passar os eletrodutos, que são os conhecidos conduítes em alguns estados do Brasil, né? Então é muito útil quando você faz a sua parede com o drywall. Ela é fraca? Não, ela é resistente, porque justamente esse sistema de estruturação com perfis metálicos internos é possível que você, utilizando das buchas corretas, possa instalar mobiliário, possa instalar aparelhos de TVs, racks pendurados nesta parede drywall, e vai ficar resistente. Agora vamos ao segundo ponto, ao segundo passo. O drywall ele não pode ser instalado em áreas úmidas. Veja bem, o drywall não pode receber chuva, não pode ser instalado em área externa, mas nós podemos fazer banheiros com drywall, porque nós temos 3 tipos de placa. Nós temos as placas standards, que são utilizadas na construção de todos os ambientes de áreas secas. Nós temos as placas resistentes à umidade, que são utilizadas em áreas úmidas, e nós temos as placas resistentes ao fogo, que não são instaladas em residências, geralmente em prédios e em áreas comerciais, que nós instalamos ou estas placas, ou em corredores de escada, que é feita a instalação da placa resistente ao fogo. Mas a placa resistente à umidade, você pode construir um banheiro com ela, impermeabilizar, aplicar o revestimento e utilizar normalmente. Então, o segundo ponto que nós falamos, que foi uma pergunta: será que podemos usar em áreas úmidas? Pode. Então você pode fazer a divisória da sua cozinha com a placa resistente à umidade. Você põe no lado oposto ao ambiente da cozinha, você põe a placa standard, que é um pouco mais barato. No lado da cozinha, você coloca a placa resistente à umidade. Para construir o seu banheiro, você constrói com a placa resistente à umidade, impermeabiliza, aplica
o revestimento cerâmico ou a pintura e está pronto para uso o seu ambiente úmido, seja de lavanderia, cozinha ou banheiro. O terceiro ponto que nós temos é quanto ao barulho. Mas o drywall é uma parede fininha, uma parede ali que você bate, parece madeira, parece frágil e vai passar o barulho. Se você só fizer o sanduíche ali, né, que a gente chama de gesso acartonado, perfil estruturado e gesso acartonado, vai passar o barulho mesmo. Mas se você fizer esta placa e fazer um revestimento acústico interno no miolo desta parede, ser cheio ali com a lã de rocha, a lã de vidro, ela vai, principalmente a lã de rocha, ela vai impedir que passe o barulho, vai ter ali uma proteção térmica, uma proteção acústica e você verá que é muito melhor do que a parede convencional. O que eu quero dizer para você aqui? Eu estou trazendo as vantagens e vou trazer também as desvantagens de se utilizar o drywall. Você viu que o drywall pode ser resistente, você viu que o drywall pode se usar em áreas úmidas, nós não usamos em áreas externas onde vai cair chuva, né? Porque a intempérie ela não vai resistir, mas na área úmida de um banheiro, de uma lavanderia, de uma cozinha é possível sim utilizar o drywall. Você viu que nós podemos utilizar em áreas comerciais, em áreas de escadas, também as placas resistentes ao fogo. Elas não propagam o fogo, né? Por assim se dizer. Então, de maneira simples, você já viu que podemos sim utilizar o drywall. Aí vem a segunda pergunta que você me faz: e é econômico utilizar o drywall? Vamos entender, na maioria das aplicações do drywall, sim, ela pode ser mais econômica. O que talvez pode tornar menos econômico no seu modo de pensar, seria aí talvez a questão da mão de obra. Não são todas as pessoas que querem pegar um trabalho de drywall porque não sabem fazer, não sabem construir, mas de forma geral, quando você pensa ali no material, na estrutura, se você pensa em construir uma casa, você faz as suas paredes externas e faz todas as suas divisórias no drywall. Ou seja, se você tem um custo com mão de obra de uma alvenaria convencional que levaria aí 6 meses, esta obra de 6 meses, de repente você faz em 2 meses. Você economizou na mão de obra, você gastou menos na mão de obra para a construção. Você tem a questão do peso do material. O material convencional ele tem um peso, ele é pesado. Se você está construindo sobre uma laje e você não quer colocar muito peso sobre essa laje, o drywall é mais leve. A iluminação, a tubulação de água, os eletrodutos podem ser passados dentro desta parede, dentro do forro. O drywall é utilizado tanto no forro quanto nas paredes. O ambiente, você tem perfis metálicos aí para construção de paredes de 48 mm, 70 mm e 100 mm. Ou seja, você tem perfis metálicos que te constroem uma parede mais fina. Então, se você tem uma parede de 70 mm mais 1,25 mm de cada chapa, ou seja, vamos arredondar aí 15 mm de um lado, 15 do outro, você tem uma parede de 9 centímetros acabada. É uma parede fina, você ganha em todo o espaço da sua casa. Na construção você vai ganhar área útil, que você estaria aí utilizando uma parede de 15, de 20 centímetros, você está usando uma de 9 centímetros, fazendo uma divisória com um perfil de 75 ou até 7 centímetros se você usar o perfil de 48 milímetros. O isolamento eu já falei antes, né, que é muito mais simples de você conseguir fazer um isolamento térmico e um isolamento acústico no seu ambiente. Você tem a rapidez, o tempo que uma equipe levaria para fazer as divisórias internas de uma casa em tijolos, em paredes convencionais, esse tempo é reduzido e muito quando nós estamos falando da construção em drywall. A construção em drywall ela é simples, é a fixação dos perfis e o chapeamento de um lado e do outro, ou seja, essa simplicidade otimiza e faz com que seja muito rápido a execução da sua parede de drywall. Agora vamos falar das desvantagens de uso do drywall, as desvantagens do uso da parede feita em gesso acartonado estruturado com os perfis metálicos. A primeira desvantagem que eu te falo aqui é o impacto.
Uma parede convencional suporta um impacto muito mais forte. Quando alguém chega e bate para quebrar uma parede convencional, a parede drywall vai se quebrar mais fácil, porque ela é feita ali com gesso. Se você ir com o material e perfurando ela, você abre, você perfura, você retira essa placa. O outro ponto fraco do uso do drywall é o descarte. Você tem a dificuldade porque os locais que recebem entulho, os locais de descarte público, por exemplo, não vão receber o descarte de entulho de gesso. Então, quando você vai fazer um projeto que vai utilizar o drywall, o ideal é que você compre ali as placas para sobrar. O ideal é que você compre as placas calculadas para que a sobra seja mínima, porque em uma grande sobra de gesso você vai ter dificuldade para o descarte. A outra desvantagem é que nós não conseguimos fazer o revestimento de paredes externas com o drywall, porque o gesso, a placa de gesso acartonado, ela não é resistente à umidade da chuva e não resiste aos raios solares, ela vai se desgastar. Então essa é uma desvantagem que faz com que nós não utilizemos em áreas externas, apenas nas divisórias internas da casa. A instalação, como eu disse para você antes, também é uma desvantagem muito grande. Há necessidade de uma mão de obra especializada para construir a sua parede. Poucas pessoas sabem fazer isso. Hoje ainda temos um grande número de pessoas que trabalham com a construção em drywall, até por ser mais rápido, e pelos ambientes comerciais exigirem muito o uso do drywall justamente por causa da rapidez para se construir. Nós temos um número maior de profissionais que trabalham com drywall. No entanto, ainda é muito difícil. É mais fácil você conseguir um pedreiro de alvenaria convencional do que você conseguir alguém que trabalha com drywall, e essa pessoa vai estar sempre com muito trabalho, aquele que sabe, aquele que trabalha bem na construção das paredes de drywall. No vídeo de hoje nós trouxemos aqui para você fazer uma análise, as vantagens do uso do drywall para a construção de paredes e as desvantagens do uso deste material para a construção de paredes. Eu vou te pedir, se você ainda não é inscrito, clica no se inscrever. Sabe por quê? Novidades como essa eu estou postando toda semana, e assim que eu postar, se você se inscrever e ativar o sininho, o YouTube vai te avisar e você será informado em primeira mão, ok? Muito obrigado.